Capítulo 5. A Axel Branford acordou após algumas horas de sono. O corpo estava cansado, alguns músculos doloridos, mas nada a que não estivesse acostumado. Havia sido posto para descansar em uma esteira de cipó trançado que, na prática, era mais confortável que parecia na primeira observação. O aposento onde essa esteira ficava era o grande problema. Primeiro de tudo, direi de uma vez, a Axel nunca esteve cercado de tantos homens em um espaço tão pequeno. Era como uma espécie de casa de fazendeiro, mas com um desenho que a arquitetura humana não desenvolvera. A geografia da construção lembrava uma grande colmeia de abelhas, de forma oval, e com 5 ou 6 andares. Dessa forma, os 2 andares do meio eram mais largos, enquanto os 2 primeiros e os 2 últimos eram estreitos. A Axel estava deitado em um dos andares do meio, um dos mais cheios. Contudo, por alto, podia-se ter certeza de que se encontravam ali, naquele calor infernal, umas 120 pessoas, mais ou menos, só naquele andar. E o pior, todos homens suados, musculosos, sem camisa e vestindo apenas algumas sungas ou tangas para cobrir as partes baixas. Quando cobriam as partes baixas. Pelo Criador, eu morri e vim parar no pior círculo de Aramis. Eram índios moicanos como o velho sábio das 7 montanhas. Índios como aqueles que foram tentar capturá-lo na corrida para as terras élficas, as terras sonhadas, as terras que não deveriam existir. Nunca. A Axel, não por vontade própria, obviamente, observou com mais detalhes algumas cicatrizes que aqueles guerreiros índios exibiam, e todos exibiam alguma cicatriz, por maior ou menor que fosse. Eram cortes, arranhões, costuras. Eram de tudo, mas eram cicatrizes. Todos possuíam um porte físico respeitável, fosse o índio mais alto ou o menor dos ali presentes. Os cabelos costumavam ser longos, a maioria de fios lisos, mas não havia regra. Alguns usavam rabo de cavalo, a maioria os deixava solto. Outro detalhe interessante, eles idolatravam joias. Mas veja bem, não estamos falando de adereços, mas de brincos e argolas, que eles ostentavam no próprio corpo, nas regiões mais inimagináveis. Alguns utilizavam brincos na língua inchada, outros ao longo do antebraço. Havia argolas, não presas na orelha, mas dentro da orelha. E havia até mesmo um deles com uma surpreendente bola metálica do tamanho de uma azeitona enfiada por dentro do beiço inferior. Para Axel, em sua visão de estrangeiro, eram aberrações no próprio corpo que beiravam mutilações. Para aqueles índios moicanos, tudo aquilo era o próprio entendimento cultural de beleza e perfeição. Dentro daquele extenso cômodo, ainda como em uma colmeia, havia uma divisão por determinados departamentos, divididos por portas em forma de semicírculo, e ao redor dessas portas havia espelhos, muitos espelhos, e a Axel reparava bem como os índios gostavam de se olhar e conferir constantemente suas cicatrizes, e sabe-se lá mais o que suas vaidades desejassem. Existe algum índio nesta maldita ilha que seja raquítico? Ele perguntou para si, mas alto o suficiente para que o escutassem. Mesmo porque também, né? Um do lado do outro. Um dos índios se abaixou na direção dele, vestia apenas uma espécie de toalha ao redor da cintura, e quando se colocou de cócoras para ficar na altura de Axel, o príncipe obviamente fez uma careta de desgosto e olhou para o outro lado. Acordado estrangeiro. O moicano perguntou, e a Axel entendeu. Ele falava em Erdim. A Axel aqueceu 2 vezes. O índio gritou algo em um idioma desconhecido, e todos olharam na direção de um vitral, que ocupava toda a parede. Outro índio moicano foi até lá, e só então a Axel percebeu que havia ali uma espécie de sino, mas não como uma versão miniatura do sino da Igreja da Sagrada Criação, por exemplo. Ele nem sabia, na verdade, se aquilo era um sino. Havia um bule de metal com uma tampa, também de metal, que ocupava a parte superior como se fosse um chapéu de monge, e na parte inferior havia uma corda fina, que vinha presa por dentro de alguma coisa dentro do cilindro. O índio puxou a tal corda para baixo. O chapéu de monge,
Subiu um pouco em um ângulo diagonal, e era difícil de acreditar que aquele negócio aparentemente inofensivo daquele pudesse fazer tamanho esporro. Escutou-se ecoar um som muito pior do que as constantes batidas de um sino. Ecoou por ali, foi um som agudo e incessante que lembrava uma corneta e que continuou lembrando até que aquele maldito índio soltou aquela maldita corda. Axel suspirou e agradeceu. O índio que havia perguntado se ele havia acordado deu-lhe um tapa no ombro, que lhe explicava, em resumo, que deveria seguir adiante. Axel sentia vontade de repreendê-lo, mas fala sério, ele estava realmente doido para sair dali. Na caminhada percebeu os olhos dos homens seminuos o observando sair, e não se sentiu bem. Quando começou a descer as escadas, em forma de espiral, repensou que o que seu cérebro havia traduzido antes como acordado ou estrangeiro poderia ser, na verdade, a forma de compreender a intenção da pergunta preparado estrangeiro. E mais uma vez não se sentiu bem. Enquanto passava por eles, reparou melhor em duas coisas: os detalhes nos dedos deles e os índios do piso de baixo, o segundo andar. Primeiramente, notou que os dedos das mãos dos índios também possuíam adereços. O fato era que havia letras gravadas com lâminas de faca nas partes dos 4 dedos que se projetam à frente quando um punho é fechado, letras que formavam diferentes palavras. Já no andar inferior, que reparara, chamaram sua atenção por outro motivo. Naquele segundo andar havia índios realmente machucados. Quando digo machucados, aqui estou longe de citar as cicatrizes exibidas com orgulho pelos de cima. Eu digo machucados mesmo. Eram índios com dedos arrancados, com feridas expostas, ombros costurados, precisando ser costurados de novo, um pedaço de perna faltando, glóbulos oculares já saltando para fora e por aí vai. E então Axel parou, hipnotizado. Entre aqueles feridos havia algo de mágico passando. Eram seres vivos, mas não humanos. Eram crianças, mas que traziam com elas um encanto ainda maior do que o encanto que uma criança humana já traz naturalmente. Eram crianças élficas, vestidas de branco, com máscaras na altura do nariz e da boca, como pequenos cirurgiões. Elas cuidavam dos feridos, como se soubessem exatamente o que estavam fazendo. Talvez soubessem. Quem são esses? Axel parou a caminhada e perguntou de forma até meio inquisitória ao homem que fazia sua escolta. O homem parou e ficou em silêncio, como que ponderando se ele deveria dar uma resposta. São os feridos em batalha. E essas crianças? Seus médicos e juízes. Axel parou meio em choque. O cheiro local era dos mais desagradáveis. Apenas a visão da realidade daquele aposento já se mostrava enjoativa. Por que colocam crianças para cuidar de feridos? Porque apenas homens cuidam dos homens feridos. E onde estão os elfos adultos? Não existem elfos adultos. Era um fato. A Axel Branford estava literalmente boquiaberto. As crianças elfos caminhavam de um ponto a outro carregando linhas de costura, bisturis, ataduras, pedaços de panos, com sabe-se lá o que eles umedeciam, para colocar nas narinas dos feridos. Tinham olhos grandes e pupilas imensas. Na maioria das vezes nem mesmo se podia diferenciar as pupilas do resto do olho. As orelhas eram bem maiores do que as de um humano, e nenhum deles passava de 1,20 m no máximo. O fascínio que uma figura como aquela podia causar em um ser humano era notório. O índio percebeu o quanto aquilo atordoava o príncipe presente, e compreendeu. Afinal de contas, eles eram moicanos, mas possuíam uma origem humana. Eles podem estar em forma de criança, disse o índio. Mas são muito mais velhos do que você, e muito mais sábios, e muito mais puros. Não existe então nenhum elfo adulto? Na verdade, existe um. Quem é ele? Você está sendo levado até ele. A Axel continuou descendo as escadas em espiral, e no primeiro andar a situação era ainda pior do que no segundo. Ali, ele só via carniças. Eram índios moicanos, já quase semi-mortos. A maioria não tinha mais força nem para falar,
conseguindo apenas gemer. Quem são esses? O príncipe perguntou. Os condenados. Axel parou mais uma vez, já no andar térreo, obrigando o índio, que fazia escolta, a interromper o caminho. Vocês nem mesmo vão tentar salvá-los? Isso foi feito no andar de cima. O príncipe fechou a expressão, raciocinou e perguntou. Os que não podem ser salvos são jogados aqui embaixo para quê? Para serem sacrificados mais tarde. Isso não é um ato bárbaro? Você é um estrangeiro e não entende o que é ser um moicano. Não importa o que isso seja, não acredito em tão pouco valor à vida humana. Uma das crianças de branco chegara até aquele andar. O detalhe mais fantástico é que ele não usara a escada, mas simplesmente flutuara do andar superior até lá. É você o estrangeiro? Axel queria dizer alguma coisa, mas ainda estava abobalhado com a criança que até ali desceu como se pudesse flutuar. É engraçado escutá-lo chamar de Bárbara a cultura élfica. Axel enfim conseguiu sair do transe e dizer: Minha intenção não foi ofender ninguém, jovem médico. Eu sei que não. Você simplesmente é limitado ainda. Sabe, uma vez, um de nós que estava estudando e aprendendo uma de suas linguagens foi a um enterro humano. Ele usou um chapéu e as pessoas não notaram que era um elfo, confundindo-o com uma criança. A Axel e até mesmo o índio moicano concentraram-se. As pessoas levaram flores e as colocaram diante de uma cruz de Merlin, posta à frente da cova onde o caixão foi enterrado. E isso que vocês fazem com seus mortos, não é? Vocês não os enterram? A Axel aqueceu 2 vezes. O elfo resolveu levar uma cesta com biscoito, e na sua vez, quando ele colocou a cesta diante da cruz, em homenagem ao morto, um dos homens perguntou a ele: Criança, você acredita mesmo que o homem morto virá comer esses biscoitos? Os dois se olharam curiosos, e o elfo respondeu: Eu acredito que sim, logo que ele vier cheirar suas flores. O pequeno médico elfo sorriu como uma criança e saiu do cômodo. Axel Branford fez o mesmo, mas sem sorrisos nem comentários. O príncipe humano pisou do lado de fora daquele aposento colmeia e então foi tomado por uma visão geral da ilha em que estava. Aquilo lhe apertou o coração.